Olá, aqui estamos para mais um podcast, os diálogos despatologizantes, organizados pelo Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Já estamos no 10º, e aguardem que mais virão, sempre com temas atuais e necessários de serem colocados em foco, e com convidados, convidadas que pesquisam e atuam nas temáticas selecionadas para os podcasts. Eles estão disponíveis no YouTube do Despatologiza, para quem ainda não os viu, né? Mas também para aqueles que querem rever, reescutar e assim poder construir novos olhares e práticas, despatologizantes, é claro. Sou Rosângela Vilar, psicóloga, militante do SUS que, aliás, fez 34 anos no último 19 de setembro e que tem arduamente buscado, sobreviver a tanto ataque e desmonte. Sou coordenadora do Despatologiza, colaboradora do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, nas áreas de educação e despatologização. Para conversarmos sobre a clínica contextualizada, enfrentando a patologização, tema para hoje, convidamos a Cláudia Mascarenhas. Cláudia é psicóloga, psicanalista, pós-doutoranda em saúde coletiva pela UFBA, doutora em psicologia clínica pela USP, mestre em filosofia da Unicamp. Fundadora do Instituto Viva Infância, de Salvador, Bahia, publicou os livros O Bebê Não Vive Numa Bolha, Clínica e Contexto, Psicanálise para Aqueles que Não Falam, A Imagem e a Letra na Clínica com o Bebê, A Criança em Cena, O Infantil e a Perversão, O Sofrimento Precoce, Uma Introdução à Psicopatologia do Bebê. Além dos livros infantis, Eu adoro Menino Polvo. Atualmente é presidente do Comitê de Saúde Mental da Sociedade Baiana de Pediatria, membro da Rede Nacional da Primeira Infância e do Coletivo BEMS. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito feliz de estar podendo conversar com você. Bom, o tema de hoje, a clínica contextualizada, é extremamente pertinente, A clínica que se faz para as pessoas, independente da sua faixa de idade, a atenção que se prescreve ao outro, necessita realmente de um olhar clínico e ampliado. E aqui eu trago, a minha formação no SUS, que para mim isso é fundamental. Estamos diante de uma expansão absurda de diagnósticos e de uma busca frenética por tratamentos, e eu coloco isso aqui bem entre aspas, esses tratamentos. Penso que poderíamos começar essa conversa por esse ponto. A concepção de clínica nos dias de hoje e a clínica contextualizada como forma de enfrentar a patologização. Então, eu queria te deixar à vontade e aí a gente vai se alternando na possibilidade da conversa. Na conversa. Bom, eu agradeço muito, estou muito contente de estar aqui, porque esse realmente é um tema extremamente... enfim, fundamental para qualquer pessoa que tem qualquer relação com o que se chama de clínica, seja clínica ampliada, clínica contextualizada, enfim. Eu quero agradecer, portanto, esse convite e fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelos cacheados, estou com óculos, um colar de metal e uma roupa laranja com bolas brancas e lilás, enfim, um fundo escuro, azul bem escuro atrás. Eu estou, como membro do Instituto Viva Infância, muitas das reflexões e das problematizações que eu vou trazer aqui são frutos de bastante tempo de trabalho, onde nós fomos nos dando conta, da necessidade de pensar e de modificar a nossa concepção de clínica, e, portanto, são essas questões que eu trago aqui hoje, Porque, de modo geral, a clínica pode ser pensada como um lugar, pode ser pensada e, infelizmente, é praticada ainda como um lugar do indivíduo, portanto, de um lugar do uno, daquele que não se fragmenta, que não
que não é complexo, né? A clínica, esse tipo de clínica, de uma tradição, né, digamos, da tradição biomédica, né, é uma clínica que trata como trata as pessoas, ou trabalha com as pessoas como se elas vivessem em uma bolha e que a única digamos, os únicos participantes desse mundo seriam, então, portanto, aquele que vai tratar, né, como se diz, e o seu paciente. Né? Esse tipo Ainda quando, né, Cláudia, quando o que vai tratar tenta trazer para dentro da clínica o sistema, né, o entorno do sujeito, é menos mal. Mas há realmente modelos de clínica que ignoram, né, esse Sim. entorno, o que constrói aquele sujeito, né? Pois invisibilizam, né? Assim, no sentido de realmente, nessa espécie de hierarquização de saberes, né, desconsiderarem completamente, primeiro, o saber que o sujeito traz com ele, né, o saber, a sua construção, né, como sujeito que busca, que sabe e que sabe sobre si, né, em relação à ideia, né, de que o saber e o conhecimento está do lado daquele que tem o que se chama de uma formação técnica para cuidar ou para tratar, né, eu vou botar sempre essa palavra entre aspas, para tratar daquela pessoa. Então, assim, eu acho que inicialmente a gente precisa necessariamente fazer um corte nessa diferenciação, que não são simplesmente descrições antagônicas ou polos tão separados, né? Há muitas vezes uma gradação de um polo a outro, mas da clínica, que seria essa clínica que busca a eficácia, né? A clínica do indivíduo, e a clínica contextualizada, né? A clínica que necessariamente precisa considerar o singular, o detalhe, o fragmento, a complexidade, né? a divisão. Então, a diferença entre a singularidade e o indivíduo, o singular e o individual, é uma diferença que tem sido muito importante para a gente no Viver Infância. Né? E disso daí, Rosângela, você que trouxe, né, essa ressalva sobre o nosso SUS, né, eu quero dizer que esses fundamentos, essa base, eu estou falando de uma espécie de concepção de clínica, né, que acontece, ou que se faz, né, em qualquer dispositivo. Né? Então, assim, no dispositivo público, no dispositivo privado, no dispositivo, enfim, das diversas formas de como uma clínica pode aparecer, por exemplo, o consultório de rua, né? Eu quero chamar a atenção para esse tipo de fundamento, né? Que ele necessariamente vai precisar ser revisto em quaisquer dos dispositivos. Né? Porque tudo tem a ver com o olhar do terapeuta, né? O olhar do que trata, né? Porque se ele olha para esse indivíduo, né, como solto no mundo, né, ou a bolha que você colocou, realmente não importa onde ele estiver. Ele pode trabalhar numa unidade básica de saúde, pode estar no consultório na rua, ele pode estar numa clínica da mais top do mundo, porque ele vai fazer do mesmo jeito, porque isso tem a ver com a concepção que ele tem, ele, terapeuta da clínica. E é essa questão que é complicada, porque invisibiliza, né, o sujeito. Aquele sujeito real não entra nessa clínica. A gente tem uma frase no Viva Infância, que é, digamos, a nossa frase, a nossa querida frase, que é: se seu olhar muda, tudo muda. Né? Então, o que a gente tem pensado, Rosângela, é que o profissional, né, estando ele em qualquer dispositivo clínico,
né? Ele precisa, digamos, estar advertido, né? Estar advertido de alguns desses fundamentos, ou desses fundamentos que são essenciais para a gente pensar realmente, decididamente, uma forma, um dispositivo clínico que tenha na sua condição fundamental de funcionamento a ideia do singular, do contexto, e a ideia também de que aquele profissional participa desse dispositivo. E isso eu levo até as últimas consequências. A gente vai desenvolver um pouquinho mais isso, na ideia de que essa clínica contextualizada ela precisa comportar essas diversas camadas, e também a ideia de que o profissional, ou enfim, a pessoa que está numa condição de prática de cuidado, ela faz parte desse dispositivo, e então essa espécie de fronteira aí que muitas vezes o modelo biomédico delimita bastante entre o que estaria de um lado do mestre, do saber, do conhecimento, e o outro está do desconhecido, do desconhecimento ou da ignorância, né? E isso é muito importante. Isso também vai trazer para a gente uma consequência nessa espécie de fronteira artificial entre o que seria normal e patológico, né? Porque Certamente. O profissional, estando dentro do dispositivo, ele está numa espécie de porosidade em relação à construção, junto com aquelas pessoas, do que pode ser realmente bacana para aquela pessoa, né? Então, eu estou aqui fazendo já um panorama geral, né? Mas a clínica, essa clínica contextualizada, essa clínica singular, né? Ela vai muito mais facilmente, o profissional vai estar muito mais facilmente advertido, né? De que a clínica do indivíduo, a clínica do indivíduo, ela é universalizante necessariamente, ela é essencialista necessariamente, ela prima por um essencialismo, por um universalismo, e que esse indivíduo, sendo então um uno, né, ele vai precisar, para, digamos, se comportar como um indivíduo, obedecer a certos modelos, né, pré-estabelecidos, o que se diferencia de um olhar sobre a complexidade, sobre a ambivalência, sobre a fragmentação, né, do que a proposta da complexidade do sujeito coloca. Certamente. Eu queria só te pedir licença, porque eu já comecei no Frege e também não fiz a minha autodescrição, né? E é importante a gente, né, a minha apresentação aqui. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, lisos, então, um comprimento médio, estou numa blusa branca com estampas em preto, azul, os tons de verde, aí tá misturadinha. E estou no meu escritório, atrás de mim, uma prateleira que eu enfeitei com toalhas que eu recebi de presente, de uma pessoa que eu ajudei, né, eu e ela, a construir um novo projeto de vida. E porque ela chega para mim com a queixa da depressão, da falta da vontade, e a gente começa a trabalhar, e essa pessoa se identifica como uma grande artesã. E aí a gente foi, né, trabalhando, buscando caminhos, e aí ela me presenteia com as minhas toalhinhas. E eu achei que hoje, né, pensando na temática, era uma coisa importante de eu estar mostrando. Aí eu contei para ela que eu ia pôr, ela ficou toda feliz. Sim, Rosângela, sim. Isso. Isso que você traz essa dimensão realmente do singular, né? Realmente do singular, que na clínica, enfim, em qualquer dispositivo que seja, é diferente da clínica do indivíduo, é a clínica do singular, né? Porque um exemplo prático que eu dou sobre isso, que eu costumo na clínica com a criança, de modo geral, a gente pode ouvir, não, eu faço uma clínica individualizada, né? Cada criança é uma. Então, o que ela vai modificar na clínica dela são os instrumentos que ela vai usar com a criança.
Então, assim, se a criança gosta de carrinho, então ela vai usar carrinho. Se a criança gosta de bonequinha, vai usar bonequinha. Se a criança gosta de desenho, vai usar desenho. Essa é uma clínica que ainda, isso por si só, não quer dizer um trabalho necessariamente com a singularidade, né? Que é o que você está trazendo para a gente. É a construção de um estilo próprio. Não é necessariamente mudar os instrumentos, porque dessa forma, então, estou fazendo uma clínica do indivíduo, né? Enfim, que seria particularizada. A clínica desse indivíduo, a clínica vai ter como modelos padronizados. Então, eu posso trocar carrinho por bonequinha, mas se a minha referência está sendo a mesma, eu estou fazendo uma clínica que vai obedecer e que vai cumprir com exigências de eficacidade, de produtividade, e com referências, digamos, principalmente na clínica com a criança, porque eu acho que a criança exige mais isso da gente, né? Nesse sentido da gente fazer uma resistência maior a esses padrões universalizantes, que são padrões hierarquicamente, digamos assim, estruturados como melhores saberes e piores saberes, ou saberes que a gente precisa desconsiderar e saberes que a gente necessariamente teria que considerar para universalizar e para padronizar aquele desenvolvimento, aquele comportamento. Então, quanta potência, né, que a gente perde numa postura dessa, né? Tanto na clínica quanto no processo de educação, né? Quando você seleciona o que é adequado, né? O que é esperado, o que é, né? Que deveria ser desenvolvido, e você joga fora, né? Potências daquele sujeito porque você não valora, né? Porque não faz parte de uma determinada escala de desenvolvimento que nessa cidade X tem que apresentar isso ou aquilo, né? Se eu não respeito aquele sujeito que está na minha frente, me trazendo o desejo, o prazer dele, né, em construir e compartilhar comigo, né, porque ele poderia ter tudo isso e não compartilhar com o terapeuta, mas ele quer compartilhar. Então, assim, o mínimo que a gente precisa fazer é estar junto com ele e ver até onde isso vai dar, né? Não quer dizer que a gente não vai trabalhar outras coisas, que ele também vai precisar, mas é seguir um pouco o rumo dele. Ele está te dizendo o que ele precisa. Essa ideia, né, da clínica contextualizada, até o momento, porque isso a gente vai mudando e vai até o momento que a gente tem pensado como clínica contextualizada, esse olhar, né, que busca estar advertido e não deixar de fora, né, esses fenômenos de exclusão, de invisibilidade e de negatividade, né? Assim, porque apesar de serem experiências particulares, né, elas não somente possuem um potencial de partilha ou de compartilhar, como você está dizendo, né, de comunicabilidade, como elas estão organizadas, digamos assim, essas particularidades, elas estão organizadas dentro de uma linguagem comum, necessariamente precisa ser partilhado e compartilhado. Não é uma propriedade de um sujeito particular, né? Então, assim, essa ideia de que todos estão dentro, né, do mesmo modo, né, hierarquicamente do mesmo modo, dentro desse dispositivo clínico, é uma ideia realmente muito potente, que faz uma reviravolta, que propõe reviravolta em relação ao que seria, de um lado, então, o normal, aquele que cuida, e do outro lado, o patológico, aquele que recebe os cuidados, ou aquele que precisa dos cuidados. Essa concepção da clínica contextualizada, ela vai também questionar isso, né? Essa linha demarcatória, posso dizer assim, né? Essa crença atual dessa espécie de projeto liberal, de que o indivíduo, ao indivíduo, cabe, então, perseguir os seus projetos individuais, sem interferências externas, né? Assim, é uma ideia que tem sido muito cara, e a clínica, se ela não questiona isso, ela realmente entra numa dimensão muito complicada,
muito complicada, né? Assim, não basta somente localizar o seu tempo na sua prática, né? Precisa realmente a gente fazer um enfrentamento de problematizar todas essas aporias, todos esses a priores que a gente tem tido como óbvios, como, por exemplo, no caso da criança, que é o que eu vou puxar mais hoje aqui com a gente, no caso da criança, as noções de desenvolvimento, né, e as noções de crescimento, além do que, atualmente, uma situação, Rosângela, mais difícil ainda tem acontecido, que é uma certa migração da noção de desenvolvimento como um padrão universalizante, que é o que tem, que digamos assim, que o que norteou os grandes autores, né, século XIX para o século XX, né? Mas, atualmente, algo mais radical ainda acontece em relação à patologização da vida das crianças, que é a migração da noção de desenvolvimento para comportamento. Eu acho que isso tem sido de um prejuízo, né? Para as crianças, para as pessoas que cuidam delas, enfim, para a vida de forma geral, sem igual. Porque se você imagina que quando o desenvolvimento era o grande parâmetro para dividir, para a gente colocar régua entre normal e patológico, normal e anormal, como se falava, né? O desenvolvimento ele tinha, digamos, uma janela ainda, né? Que a criança podia se movimentar naquela janela, mais ou menos tal idade, mais ou menos tal período. Em relação, quando esse índice, né, de corte muda e migra, né, como a gente tem visto, para o comportamento, aí realmente o controle, né, e o empobrecimento da infância e do que a potência que pode ter uma criança, ela vai por água abaixo, ela vai completamente por água abaixo. Porque não importa mais estar dentro daquela janela de desenvolvimento, mas dentro daquela janela, que comportamento é mais adequado para aquele ambiente ou não. Então, assim, isso tem sido muito grave. E eu acho que esse aspecto é o que tem trazido, digamos assim, essa espécie de epidemia, né, de diagnósticos biomédicos, né, em relação à criança. Muito interessante, né, isso que você traz, que eu acho que é importante a gente demarcar bastante, né, que os instrumentos, né, que se usa muito, né, para avaliar a criança, eles não são lastreados nem mais, como você falou, não são mais a marcos do desenvolvimento, né? Mas são realmente, faz isso ou faz isso, faz aquilo, faz. E de que jeito faz? Se faz assim, 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 então é isso. Se faz assim, é aquela outra coisa. Então, assim, já tem quase uma relação direta, né? É uma escala de comportamento de um lado com o outro lado, qual o problema que aquele comportamento remete, né? E se você não dá conta de olhar para isso, né, você corre o risco de realmente. Eu recebo, né, na clínica muitas famílias com as suas crianças e vem, ele faz isso, 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 então ele é isso. Eu falo, como assim? Vamos lá, vamos começar do começo, né? Vamos começar essa conversa de um outro ponto, e não do olhar de que tal comportamento me trouxe aqui a preocupação para vir para cá, porque esse comportamento tem a ver com esse diagnóstico, né? Acho que isso é um fato sempre importante de ser demarcado. Não, assim, eu fico muito abismada, Rosângela, com o que tem acontecido, porque lá no Viva Infância, por exemplo, a gente tem 3 eixos de atuação, né? O que a gente chama ambulatório do bebê, a clínica interdisciplinar, a clínica das crianças, ou para as crianças, e o ateliê classe, né? Um dispositivo para crianças autistas, para o letramento, enfim, para as práticas educacionais, pedagógicas, de aprendizagem, de letramento. No ambulatório do bebê, que a gente recebe crianças de 0 a 2 anos, eu digo para você o seguinte: de 2 anos para cá, 100% dos casos, 100% dos casos,
eu gosto de repetir isso, porque até a gente mesmo fica... 100% dos casos têm chegado com o diagnóstico de autismo ou essa nova nosografia inventada que se chama risco de autismo, né? Assim, que é uma classificação nosográfica, né? Diagnóstica. Então, assim, se vocês imaginarem numa instituição 100% dos bebês que chegam, né? Eles chegam já com o diagnóstico de autismo ou já com essa nova nosografia, que é o risco de autismo, tem alguma coisa que está realmente fora do eixo, fora da ordem, como diz Caetano, né? Porque e isso, por isso que para a gente tem sido tão importante, tão caro destacar quais são as consequências da migração para que o eixo demarcatório do que os profissionais podem considerar normal ou patológico vá para o comportamento. Porque são coisas tipo... eu chamei ele não virou. E não virou. Então, esse comportamento, ou então ele fica muito tempo olhando a janela, ou então ele... mas são coisas, sabe? Porque aí não tem fim. Aí não tem fim. Ou brinca com as rodas do carrinho, né? Eu trouxe aqui uma lista, né, de comportamentos que são elencados como comportamentos ligados, né, ou já diagnosticados como patológicos em relação ao bebê. E eu digo mais, muitas vezes são bebês que vieram ou que passaram por internações, por UTI neonatal, sabe assim, e que tem, portanto, uma especificidade, né, no início da sua vida, ou no seu nascimento, aquilo é o início de uma vida, né? E que veio, digamos assim, com essa circunstância, né? Para a gente do Viva Infância, uma medida muito interessante, né? Quando esse bebê chega, e que tipo de circunstância de vida ele traz, não é? Que circunstância de vida é o que tipo de acontecimento mudou a rota do que estava sendo esperado, né? E isso é alguma coisa extremamente importante, assim, é o beabá de qualquer clínica, né? Mais fácil você olhar... mais considerado. É mais fácil você olhar a lista de comportamento, né? Esperado e não esperado, do que você realmente fazer uma investigação, né? De o que mudou a rota, né? Da vida desse sujeito, ou que pode ter mudado a rota da vida desse sujeito, na história dele. Uma coisa que me chama muito atenção quando eu recebo criança pequena, tem sido um outro exemplo de comportamento, é o girar a roda. As crianças amam girar a roda, mas são todas as crianças. Só que se a família está muito preocupada com essa questão do qual comportamento é caracterizado como autismo ou risco de autismo, eles já passam a olhar para essa criança com esse olhar. Não tem mais o olhar de brincar com a criança, de entrar no jogo com a criança, né? E de rodar com ela também, e mostrar que coisas giram, e tudo bem, não é só a roda que gira, né? Há outras formas da gente estar conduzindo isso sem se olhar para ela a partir, né, de um padrão biomédico, mas sim da curiosidade, do processo de crescer, de conhecer o mundo, né? Mas está difícil, porque a lista está em todo lugar, né? Você abre qualquer rede e joga sinais de autismo, está lá, né? Uma lista de comportamentos. Mas é isso. No Viva Infância, só para complementar um pouquinho esse aspecto, Rosângela, o que a gente tem, por exemplo, que a gente discute numa primeira ida dessa criança pequenininha lá, e normalmente a gente considera que é preciso tempo, né? Então, assim, a gente faz realmente sessões bem longas. Essa primeira vez que vai uma criança pequenininha com seus cuidadores, né? É preciso a gente ter um tempo, é preciso a gente dar o tempo, né? Realmente cronológico da sessão para que aquela criança possa se manifestar como criança, né? E isso
pareceria há anos atrás tão óbvio, e agora não é óbvio mais, né? Assim, aliás, a clínica ela precisa o tempo inteiro estar interrogando o que se traz como óbvio. Assim, isso já é outro parâmetro, é outra história, que eu não vou me perder aqui. Mas a gente considera as circunstâncias de vida, né? A gente precisa considerar as circunstâncias de vida, a gente considera como essas pessoas se autodeclaram em termos raciais, como elas falam das suas crenças religiosas, né? O que elas acreditam que pode ajudar, né? A sua dinâmica do seu dia a dia, né? Que tipo de aposta elas fazem, né, nessa criança, né? O que o início de uma vida, né, para essas famílias, não é? Então, tudo isso, né, é preciso ser considerado nisso que eu estou chamando aqui com as minhas colegas da clínica contextualizada, né? Para que a gente não se deixe seduzir por uma ideia da performance, por uma ideia da eficácia, por uma ideia unicamente de colocar aquela criança numa padronização que possivelmente está muito distante da sua cultura, da sua vida, né, enfim, do seu contexto mesmo, né, do seu contexto mesmo. E dito isso, né, assim, a ideia é que todo mundo sai perdendo com isso, né? Eu estava aqui pensando, né, e até tentando localizar aqui onde foi que eu escrevi, não vou localizar mais, mas assim, eu estava pensando que aquelas crianças que chegam com esses índices de comportamento já enquadrados numa dimensão do patológico, elas perdem, obviamente elas perdem, e delas a gente fala mais, porque elas perdem a dimensão do que seria o singular, o sujeito, o contexto, a sua cultura, né? Então elas perdem isso. As outras que ficam fora, elas também perdem, porque a elas, se elas não estão apresentando determinados sinais de comportamento patologizáveis já de cara, né? Elas entram numa dimensão da exigência, da eficacidade, né? Que a uma criança, né, também está muito difícil para ela cumprir com isso, né? Então, assim, perdem todas as crianças. Não importa se foi colocado nesse lugar aqui, né, nessa dimensão, e as outras que estão fora dessa dimensão, né, que estão consideradas como, digamos assim, crianças normais, porque elas estão correspondendo aos ideais desse projeto neoliberal. Então, assim, perde a infância. Perde a infância. Perde a infância. Em resumo, perde a infância, né? E fica muito preocupante quando a gente olha para isso, né? E a gente percebe que todas perdem, né? E não se fornece de verdade para elas aquilo que seria o importante. Porque ou porque corresponde ao padrão, ou porque não corresponde ao padrão, né? A gente está sempre no olhar do padrão, né? Da medida, né? E nenhuma delas tem o trabalho, né? Da construção, né, da coletividade, de que todas elas podem ter os compartilhamentos e a convivência, né? E com isso todas vão poder crescer, que é a história que a gente chama da inclusão, né? Todas vão perder. Né? Eu tenho falado muito assim durante esses anos, né? Assim, são 16 anos, pelo menos dentro do Viva Infância, ou compondo com o Viva Infância, nos deixando, digamos, afetar, né, no Viva Infância pela complexidade do que seria um dispositivo clínico. Né? Por que eu digo isso? Porque não é fácil, mesmo pessoas como nós que temos uma trajetória, digamos, né,
de política, ética, enfim, mesmo nós somos muitas vezes tragados, eu posso dizer assim, se a gente não estiver no dia a dia, né, nos questionando na nossa posição, né, profissional, a gente realmente pode ser levado. Eu vou dar dois exemplos, né, assim, dois fragmentos, para que as pessoas que estão escutando a gente não entrem numa situação também de talvez idealização qualquer, né? Mas todo mundo é uma batalha muito grande, né? Com nós mesmos aqui. Eu acredito que todas as pessoas que têm a clínica, essa clínica contextualizada, essa clínica o fundamento dela é a problematização do próprio profissional, né? Assim, da sua posição ética ali. Então, assim, dois fragmentos que são... primeiro, a gente, há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, a gente fez no Viva Infância as oficinas de fotografia, com todos os pacientes, todas as pessoas, as famílias, enfim. Era uma festa, todo mundo junto, né? E as famílias, na época, talvez tenha mais de 10 anos até, uns 12, 13 anos, as famílias... a gente emprestava máquinas de fotografia por uma semana, duas, enfim, e as famílias iam fotografar com os seus filhos o que elas quisessem, no seu percurso, nos seus itinerários, enfim. E somente com essa prática que a gente pôde ver, né, que crianças que já estavam, por nós, consideradas bem, famílias que estavam bem, digamos assim, que não tinham manifestações mais sintomáticas que prejudicassem muito a vida delas, né? Porque ninguém aqui tem nenhum ideal de tirar sintoma de ninguém, mas que não tivesse nenhum tipo de situação de impedimento da vidinha delas, né? A gente só a partir dessas oficinas que a gente se deu conta que tinham famílias que moravam em frente à praia que nunca tinham ido na praia. Tinham famílias religiosas que não podiam ir no culto da sua prática religiosa, que não conseguiam fazer isso. Foi aí que surgiu essa campanha nossa, que se seu olhar muda, tudo muda. Porque essa foi a primeira, digamos, reviravolta, né, que a gente teve no Viva Infância em relação à clínica contextualizada. Não basta só considerar as diversas infâncias. A gente aprendeu ali isso. Não basta só considerar as diversas infâncias. Não basta só considerar os contextos particulares. É preciso realmente a gente estar advertido do que está na linha das invisibilidades, no fio ruge das exclusões que perpassam gerações e gerações, né? Como a questão do racismo e do capacitismo. Então, assim, são questões muito sérias e muito graves. Não basta só, vou repetir, não basta só considerar as diversas infâncias, não basta só considerar o contexto local daquela criança, mas é preciso a gente jogar um olhar muito advertido em relação ao que pode estar invisibilizado nas transmissões dessa condição aqui em Salvador, por exemplo, do capacitismo e do racismo. Então, é algo muito, muito importante e, assim, que não tem como voltar atrás. Não podemos recuar diante disso, né? A outra reviravolta, né, aconteceu a partir da palestra de um matemático que era também autista, que eu assisti, e que ele falou uma coisa extremamente interessante, que foi o seguinte, Rosângela, ele disse assim: eu não precisei ficar brincando de faz de conta, nem de mundo simbólico, coisa nenhuma. Eu não preciso disso, eu não precisei disso. Isso toca profundamente no que no que eu estou trazendo aqui, né, dos parâmetros de referência. Quais são as referências, né? Então, assim,
Essa é a clínica do indivíduo, a referência, por exemplo, de que para a subjetividade, necessariamente, todos os indivíduos precisam brincar de uma determinada maneira no jogo simbólico, né? Então, assim, isso é extremamente fundamental. Então, assim, não basta diversas infâncias, não basta considerar o contexto daquela família vulnerabilizada, e também que referências eu uso para considerar qual é a via de acesso e de trabalho que eu vou ter na singularidade, nesse encontro que é único. A clínica é de um encontro único. Né? Então, assim, são revoluções, realmente, eu diria assim, são revoluções de uma transvaloração, posso dizer assim, dos nossos valores, que a gente realmente precisa se deixar completamente problematizar e questionar, né? Assim, e lembrar que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Nós não somos os sabedores, né? Os que têm a formação e sabem, porque isso vai impedir a gente de ter esses exemplos que você traz, né? De poder enxergar coisas diferentes daquilo que a gente imaginava que era. Né? Aí, quando você falou, né, das questões raciais, das questões capacitistas, e você falou, né, aqui, principalmente aqui em Salvador, não, é no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, né? Cada um com as suas características, mas a gente vê, né, entre as próprias crianças as rotulações. Por quê? Porque elas são fruto também de um contexto, de um ambiente onde as falas, né, racistas, as falas homofóbicas, as falas capacitistas, né? E é o tempo todo mundo tendo que se cuidar, porque nós não estamos livres de não usar, né, um nome, uma forma de se referir ao outro. Então, é o tempo todo, né? E eu já fui alertada por criança, né? No meio de uma atividade, fiz uma fala, né, que não foi feliz, e a criança eu falei, putz, é verdade, vamos lá. Aí sentamos, conversamos sobre aquilo, o que ela entendia daquilo, o que eu entendia daquilo. No final, eu reconsiderar a fala que eu tinha feito. Então, assim, é isso, é o tempo todo você está atento à prática e aberto à mudança, né? Não ter padrão, né? Padrão único. E a ideia, né, de que o que realmente está em jogo nos fundamentos, né, para que a gente olhe de determinada maneira, né, determinados fenômenos. Então, o que está como fundamento? Né? Se a gente pensa, por exemplo, que há saberes melhores e outros piores, que há saberes mais importantes e outros menos importantes, né? Se a gente pensa nessa espécie de hierarquização de conhecimentos e saberes, e que, portanto, o padrão para os mais importantes, para os mais científicos, para os mais, enfim, são regidos por interesses realmente neoliberais, se a gente está atento a isso, a gente vai fazer uma outra clínica. Se a gente sabe disso, a gente está atento, a gente vai fazer uma outra clínica. Se a gente está atento à migração, por exemplo, como eu falei aí, né, a outra reviravolta do que está sendo migrado nesses valores neoliberais, né, dos padrões de desenvolvimento que já eram e são questionáveis para as insígnias, os pontos de comportamentos, a gente está atento a isso, a nossa clínica vai ser outra. Né? Se a gente está atento à questão do diagnóstico, né? Se a gente está atento o que é um diagnóstico, porque tem se migrado, né, do que seria, por exemplo, índices epidemiológicos, porque os índices epidemiológicos estão migrando para a clínica. Aliás, já migraram para a clínica. Como é que eu pego um índice epidemiológico de uma estatística biomédica universalizante e eu transfiro imediatamente, assim como eu transfiro, sei lá, um copo de água de uma mesa para outra mesa, né? E vou usar aquele índice epidemiológico na minha clínica
que é absolutamente outra coisa ali dentro, né? Assim, então, assim, se eu não estou atento a esse tipo de migração que tem acontecido, a minha clínica também é outra. Se eu estou atento, minha clínica é outra, né? Se eu não estou atento ao que eu considero dessas transferências da epidemiologia para, então, a culpabilização do indivíduo na clínica e da clínica para a publicização desses índices comportamentais patológicos. Se eu não estou atenta a isso, né, realmente eu vou fazer uma clínica muito complicada, né? Muito complicada. Então, assim, a ideia... Bom dizer que é baseada em evidência, certo? A medicina, digamos assim, que trabalha com a... Eu não vou... Acho que vão ter outros podcasts, e já tiveram, né? Que questionaram isso e vão questionar mais ainda. Não vou aprofundar nisso, mas eu diria que a leitura, né, a interpretação do que a gente tem na clínica do indivíduo, essa clínica que está numa bolha, né, é que a evidência na clínica, então, seria o comportamento. E esse tipo de questionamento, de problematização, a gente não pode deixar de fazer na clínica, porque senão a gente não está fazendo uma clínica realmente que vai provocar a surpresa, né? Que vai provocar a construção de um estilo próprio de cada um, não é? Assim, e isso, e de cada um na sua possibilidade, no seu querer, né? Que não venha a priori demarcado, né? Pelo profissional, que não venha a priori demarcado pelo profissional. Então, assim, é uma situação que eu faço muita questão de trazer essa questão do que está na base, do que está nos fundamentos, porque se a gente está advertido dessas passagens, dessa espécie de migração, né, dos valores que tem acontecido para agudizar cada vez mais a condição neoliberal, a condição de transformar tudo num produto, né, vendável. Então, assim, isso aí é o que vai transformar a clínica. É o que traz a condição de uma clínica contextualizada em qualquer dispositivo. Em qualquer dispositivo que seja. Né? Então, não adianta mudar um instrumento, se é bonequinha, se é carrinho, ou se é alguma coisa tão criativa, não sei o quê, se o meu fundamento continua sendo o mesmo, neoliberal, da propriedade, né? Da propriedade do conhecimento. Eu conheço e o outro não conhece. Né? Entendi. Eu acho que se a gente traz um pouquinho dessa conversa, né, da clínica da criança, para um aspecto que tem chegado, né, um perfil de criança que tem chegado à clínica, que é o autismo, eu acho que isso ainda fica mais difícil, né? Porque se fala numa forma específica de atender, se fala numa forma específica de olhar, de avaliar, né? A questão da evidência científica. Então, assim, tudo isso dificulta muito mais a vida, né? Dessa criança, dessas famílias, de quem vai lidar com ela. E, na maioria das vezes, não é, né? Não há o autismo, né? Não é uma criança autista, mas ela chega para a gente como tal. Só que, dependendo da minha forma de lidar, eu vou construir esse diagnóstico para ela. E ela vai ter que lidar com isso ad eterno. A gente está falando, né, de modo geral, porque está tão contundente a quantificação, né, desses diagnósticos, né, está tão contundente o aumento, né, dessa porcentagem, né, essa espécie de epidemia, né, do autismo, mas, assim, até para as próprias crianças, né, autistas, isso traz prejuízo. Sim. Né? Porque, assim, o que tem acontecido em relação à criança autista propriamente dita, vou dizer, aquela, né,
que há uma espécie de consenso, né, interdisciplinar, social, enfim, sobre as suas dificuldades, né, na sua relação com o mundo, com as pessoas, consigo própria. Então, assim, se há uma espécie de consenso sobre isso, né, com essas crianças, o que tem acontecido é que, de uma forma mais contundente, elas perdem a história, elas perdem a sua pessoa, elas perdem a sua possibilidade de infância, elas perdem a família, elas perdem a escola, porque a escola vai virar uma clínica, a família vai virar profissional, a infância vai virar um trabalho de 40 horas, 30 horas, o que quer que seja, semanal, né? Assim, então, é alguma coisa e ela vai ficar completamente desenraizada do seu contexto, porque, afinal, se é o comportamento que está ali como um índice a ser trabalhado e modificado para ela se adaptar àquele ambiente, inclusive, é uma coisa extremamente doída a gente ouvir falar em cura de autismo. Eu vou curar esse menino, eu vou curar esse autista, eu vou tirar ele do autismo, digamos assim, alguma coisa tão contundente isso, né? Assim, e que eu acho que disso que a gente está falando, talvez o segmento que mais tem sofrido os prejuízos desse ideal neoliberal tenha sido realmente o autismo, né? Tenha sido o autismo. Então, a ideia, por exemplo, né, de que você falou em construção, né? A ideia de que você, junto com aquela criança, com aquela família, né, vá da forma do que é a delicadeza, né, desse elemento da interseccionalidade, como eu gosto muito que Ricardo Lugon traz isso com outros colegas, né, sobre o autismo como uma das interseccionalidades para essa criança. Ela é autista, mas ela é classe média, mas ela estuda nessa escola, mas ela tem essa família, e ela tem isso, ela tem aquilo, e ela é branca, ela é negra, ela, enfim, o autismo é um desses aspectos da interseccionalidade, né? Então, assim, quando você constrói, né, a criança, como é essa criança? A pesquisa é essa, como ela é. Né? Vamos juntos aqui e vamos construir. O que não tiver legal para ela, né? É isso que a gente vai cuidar, é isso que a gente vai tentar juntos, e todos juntos numa mesma direção, cuidar. Né? Teve uma criança que disse: eu odeio conversar, não venha conversar comigo, odeio conversar. Então, é isso que está chateando você na sua vida? Se você quiser, a gente pode ajudar nisso. Se você quiser, né? Então, assim, como que vai construindo? Esse é um fragmento que veio agora aqui na minha cabeça. Ou outro fragmento, se a criança já chega com esse consenso desse diagnóstico, é preciso que esse diagnóstico, para ela, como é para ela isso? Como ela vai se movimentar com isso, né? Da forma mais confortável, mais bacana para ela, né? Não é se adaptar àquele contexto, não é se adaptar àquele ambiente, mas é sim dentro da sua condição. De que maneira ela pode ter uma vida mais bacana, sabe? Assim, ela pode ter uma vida mais bacana. Então, ela pode escolher o que não está legal, o que está legal. E disso que não está legal, o que está legal, o que ela considera, o que a gente vai construindo que está dentro disso, desse nome, dessa palavra e dessa condição chamada autismo, isso a gente conversa com as crianças todas. Isso é uma construção. Isso parece com você, isso não parece, isso tem a ver, isso não tem a ver, isso tem a ver e você gosta, isso não tem a ver e você não gosta. Então, isso é uma construção que é delicada, é comprida, é longa, e assim, é a possibilidade de que também, né, assim como para qualquer criança, o autista construa o seu estilo próprio. A criança autista construa o seu estilo próprio, sendo estudante, sendo filho, sendo uma criança que gosta de brincar, sendo uma criança que não gosta de brincar, sendo uma criança autista, sendo isso, aquilo. Como ela vai construir o seu estilo do que mais lhe apetece na vida. E o trabalho
com jovens autistas. E tem sido muito interessante a experiência de fazer a própria biografia. O que ele fala de si, o que ele sabe de si. Eu tenho jovens que se identificam, eu sou uma pessoa autista, por isso, por isso, por isso, e isso está tranquilo para eles, mas sim, muito trabalho, né, para chegar nesse. E eu tenho alguns que, apesar do trabalho todo, não querem. Então, quando ele né, vai falar de si, claro. Eu falo para ele, mas você vai falar disso que a gente vem trabalhado ou não vai? Ele falou, não vou. Falei, tá bom, você não vai por quê? Porque isso mais me atrapalha do que me ajuda. Uhum. Então, essa foi a resposta. Aí eu falo, ok, a descrição sua é sua. Ninguém pode interferir no como você quer se apresentar para o mundo, do que você vai falar de você para o outro. Mas eu estou aqui, se em algum momento você quiser conversar disso, mais um pouco disso, e aí vai, né? Às vezes passa 2, 3, 4 sessões que o tema não aparece, aí de repente, eu quero falar não sei do quê, e aí você vem, né, no diálogo, que também é construído, porque esse específico, né, sujeito que não quer a identificação de autismo, ele tem uma dificuldade de comunicação com o outro, né? Foi uma comunicação construída comigo em muito tempo de trabalho terapêutico. Uhum. Né? Mas assim mesmo, eu percebo a dificuldade de ideias que ele tem, que ele não consegue me fazer entender, e a gente precisa ficar no jogo das palavras até que ele fique contente de achar que eu entendi um pouco do que ele quis me dizer. E aí, assim, ambos vamos crescendo. Mas a identidade em si, ela também muda de pessoa para pessoa. Os que querem e acham que ajuda, que é legal e que ele incorpora essa identidade, e do que não quer. Então, acho que esse respeito também precisa acontecer. Sim, e o que vai mudando, né? Assim, o que vai realmente, assim, clínica é mudança. Sim. Clínica nada é óbvio e tudo é mudança. Nada é óbvio na clínica e tudo é mudança, né? Assim, só para finalizar, eu acho que não sei se a gente está com esse tempo, assim, já presente, Rosângela, mas assim, nesse processo aí de mudança, né? Vou só trazer um fragmento, acho que é um fragmento bacana, que uma professora foi visitar com a sua turma várias escolas, enfim, porque essa turma vai mudar pela idade, precisa mudar para outra escola dos mais velhos, né? Sim. E aí, as crianças perguntam muitas coisas, essa menininha sempre ficava muito calada, e aí, lá pelas tantas, num determinado momento, ela falou assim, bom, a coordenadora dessa nova escola perguntou, alguma questão, vocês estão com alguma dúvida? Ela levantou a mão e imediatamente já colocou a sua pergunta. Eu quero saber como vocês tratam as crianças autistas aqui. Ponto. Sabe, assim, foi uma absoluta surpresa, né? Porque inusitada, assim, para a professora, para os colegas, mas, assim, foi possível isso, porque para ela era muito importante saber dessa escola realmente, né, da forma mais sincera que fosse possível, né, que essa pessoa contasse para ela como que ia ser essa parte da escola, né, assim. Então, esse tipo de condição, há uma escolha, né? O trabalho clínico, ele vai em qualquer dispositivo, sendo um trabalho com o sujeito, né? Ele vai fazer das suas escolhas, né, as escolhas mais interessantes, mais confortáveis possível. É isso que se espera. É só isso. Sim. E do terapeuta se espera que ajude, né, a questionar
que realmente essa é a melhor escolha, o que acontece com essa sua escolha, é isso que você quer, está tudo bem, Gildo. Você está ali para, né, para ajudá-lo a pensar e aceitar, porque a escolha dele, ele é o sujeito daquilo, né? E não eu, não é porque eu penso que deveria ser assim que ele precisa fazer o que eu estou dizendo. Não. É o contrário, eu estou só para tentar facilitar aquele processo de reflexão para ele e para mim, né? Que também estou aprendendo, né? Quando eu vejo como o outro olha o mundo, né? Que traz essas surpresas como a dessa menina, né? Não se esperava. Além do que, Rosângela, eu vou só apimentar mais um pouquinho aqui a história, porque eu atualmente ainda acho, mais ainda, que mesmo que o profissional ele acredite que é ele que tem um conhecimento e que é ele que tem que dizer o que aquela pessoa precisa fazer, eu tenho acreditado cada vez mais na potência, sabe, daquela criança e daquela família, né? Em realmente pode ser que naquela hora ali, na frente daquele profissional, eles não falem nada, né? Mas o que a gente vê no Viva Infância, que é um espaço onde as famílias realmente questionam, falam, problematizam, nos questionam, né? Que eles sabem, de modo geral, na sua condição mais plena, né? A potência do que é uma injustiça, a potência do que é um preconceito, do que é um racismo, do que é um capacitismo, mesmo que não necessariamente tenha ainda os nomes, mas eles sabem muito bem o que é se sentir bem no lugar e o que é se sentir mal no lugar, né? Assim, então eu realmente tendo a cada vez mais acreditar, né, nesse espaçozinho de liberdade que as pessoas têm e que elas podem exercitar, não necessariamente na frente dos mestres, mas por trás deles elas exercitam sim, e questionam. E feliz de nós quando conseguimos entender isso e permitir um pouquinho, né? Conseguimos permitir que o outro tenha essa liberdade, que a gente não queira tolher essa liberdade. Eu acho que esse é o grande desafio, né, para nós profissionais. Não tolher a liberdade do outro, né? Respeitar o espaço, o desejo e a construção que ele está fazendo. Ó, é isso, eu acho que é uma conversa muito linda que a gente teve. Muitas coisas para pensar, para, né, continuar construindo. Queria te agradecer muito, né, em nome do Despatologiza. Em meu nome, pessoalmente, porque eu estou saindo daqui mais rica dessa conversa, né, mais elementos para implementar a minha forma de olhar para as coisas. E vamos continuar nosso caminho, nossos enfrentamentos, nossas batalhas. Rosângela, eu te agradeço ao Despato, agradeço a você, agradeço a Cida, a Cecília, enfim, a todas as pessoas que constroem um movimento, digamos assim, tão fundamental e tão assim é uma questão de sobrevivência, sabe assim, tão fundamental e de sobrevivência, né? Da pessoa humana, né? Eu diria isso. Então, enfim, eu acho que por aí. Eu espero, né, que a gente tenha conseguido romper um pouquinho alguma coisa da bolha, né? Assim, até mesmo eu espero também que no conjunto dessas conversas, que a nossa conversa tenha trazido também alguma coisa de interessante no conjunto das conversas, de importante no conjunto desses diálogos, né? Diálogos questionadores, né, do Despato. Mas fique tranquila, porque com certeza, como eu tenho acompanhado alguns, a gente deu umas amarradas, né, com essas suas falas. Acho que foi muito bom. Mas vamos lá, vamos continuar fazendo os enfrentamentos de forma coletiva, né? Porque eu acho que o que faz a gente dar conta de continuar batalhando é a gente saber que a gente tem parceiros, né? Que podem
de vez em quando carregar a gente, de vez em quando dar um chacoalhão na gente, e é isso, né? Tipo, alertas e incentivos, é assim que a gente vai trabalhando para construir uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária. Com arte, com música e com muita beleza. Com certeza, né? Tá certo. Muito obrigada.